Shalom, Vrahá, paz e bênção a todos. Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo para a sua edificação e crescimento espiritual. E o tema de hoje é sobre até uma música que está sendo cantada aí, em espécie de louvor, sobre Joquebede. E a minha pergunta hoje, a minha meditação hoje é a seguinte: o que levaria Joquebede a colocar o seu filho, o seu terceiro filho, em uma cesta bitumada à margem do rio Nilo e deixá-lo ali à sua própria sorte? Será que não teria alguma coisa a mais? Será que não teria algo por trás dessa decisão de Joquebede? É isso que nós iremos comentar neste vídeo. Então, se você não é inscrito, aproveite a oportunidade, se inscreva, deixe o seu like e faça do nosso canal relevante, além de dar o like, compartilhando esse vídeo com quem você desejar. Bom, nós somos conhecedores da história de Joquebede, Yocheved em hebraico, o nome Joquebede em português, da atitude de fé, uma coragem, uma audácia muito grande que essa mulher precisou para fazer o que ela fez. Porque ela pegou o seu terceiro filho, deixou à margem do rio Nilo e aparentemente o deixou seguir a sua própria sorte. Vamos ver se isso condiz. Bom, nós sabemos que para que isso acontecesse, foi necessário um decreto de Faraó que determinasse que toda criança do sexo masculino que nascesse naquele período teria que ser exterminado. Isso porque o faraó que se levantou na época de Moisés, ele percebeu que o povo de Israel era um povo muito influente na sociedade, na política, nos meios de comunicação, na religião, e era um povo muito numeroso que estava espalhado e assumindo cargos de alta posição em todo o Egito. Ele percebeu que essa influência era tão grande e que no seu vasculhar, no seu investigar, ele descobriu que havia um poderoso exército de homens hebreus dentro do seu reino e que esse exército poderia a qualquer momento se rebelar contra o trono e assumir parceria com outros reinos e lutar contra o Egito, e essa guerra poderia levar o Egito ao fracasso. Então ele tentou de várias formas destruir, aniquilar ou diminuir a força bélica dos hebreus dentro do Egito. Bom, ele não teve muito êxito nos primeiros projetos, mas no último ele decidiu fazer com que todos os homens do sexo masculino fossem mortos que nascesse dentro dos hebreus. Alguns chegam a dizer que essa ordem, esse decreto também estava valendo para o povo egípcio também, mas isso eu não posso confirmar. Mas tudo bem, vamos ao que nos interessa e ao que nos chamou aqui. Faraó então decide por isso, e é interessante que o texto sagrado vai dizer que duas hebreias são chamadas para cumprir essa missão, uma chamada Shifrá e Puá. E a tradição judaica diz que Shifrá e Puá era nada mais nada menos do que Joquebede e Miriam, a filha de Joquebede. E que nessa tentativa elas desobedecem ao rei, elas temem a Deus porque elas são hebreias, e o faraó tem conhecimento que a ordem que lhe foi transferida, que foi dada para elas não estavam cumprindo. Então ela chega, no caso elas, minha especial Joquebede, chega para Faraó, ele anuncia de que, ou melhor, lhe informa de que as mulheres hebreias são diferentes das egípcias, porque elas têm vitalidade, elas são fortes. E quando
as parteiras chegam ali para fazer o parto, elas já estão com as crianças no colo, nos dando o indício de que a morte daquela criança ou dos meninos, aparentemente ou anteriormente, teria que ser executada em secreto para que as pessoas não descobrissem, em especial a família. Ou seja, era uma artimanha para que quando as mulheres estivessem dando à luz a uma menina, elas poderiam continuar vivas. Caso fosse um menino, elas teriam que sufocar essa criança e matá-lo. Não deu certo. Faraó investigou a situação e descobriu que era verdade, então ele decretou de maneira pública para todos que ali estivessem e participassem do povo egípcio ou debaixo do cajado de Faraó, deveria então cumprir essa ordem. E ao mesmo tempo os egípcios deveriam denunciar as autoridades egípcias caso um hebreu tivesse um filho e escondesse, um filho do sexo masculino. O tempo passa. O interessante também, eu quero destacar nesse momento, que Shifra e Puá eram as parteiras-chefes do Egito, e a tradição diz que Miriam, no caso irmã de Moisés, filha de Joquebede, recebera o nome egípcio de Puá e Joquebede de Shifra, e é interessante que a palavra Puá em egípcio tem a ideia de choro de uma criança, indicando que Miriam ela tinha uma alma para consolar as crianças. As crianças se acalmavam quando estava perto de Miriam. Isso é só observação que eu trago a lume neste vídeo. Bom, vamos partir para a reta final. O que é que acontece? Joquebede e Amram decidem não terem mais filhos. Miriam então chama os dois para ter uma conversa. E Miriam já tinha uma neshama, já tinha uma alma, já tinha uma vocação, um chamado para ser profetisa. E elas afirmam o seguinte, segundo a tradição judaica, para os seus pais, dizendo: a sua decisão, mãe e pai, de não ter mais filhos por conta do decreto de Faraó, é pior do que o decreto do próprio Faraó. Porque Faraó decretou que só os meninos não nascesse, ou se nascesse, fossem mortos, e as meninas continuariam vivas. Mas vocês dois decidiram não trazer nem homem e nem mulher, não dando a oportunidade de nenhum nem outro viverem e nem virem a este mundo. Joquebede e Amram perceberam, já que eles tinham essa neshama profética, eles eram levitas, eles eram chefes, da sua família. Eles perceberam que essa colocação de Miriam não foi só uma colocação de uma preocupação aleatória, mas muito pelo contrário, eles perceberam que havia algo de Deus nessa observação de Miriam. Então eles decidiram voltar aos laços afetivos de intimidade, e quando voltaram a ter intimidade, nasceu, ou melhor, foi gerado Moisés, e Moisés então veio ao mundo. Porém, quando Moisés nasceu, ele teve que ficar escondido, e os sábios dizem que ele permaneceu escondido por 3 a 4 meses. E como ele já estava crescendo, tomando forma, a Bíblia diz que ele tinha uma beleza diferenciada, havia um brilho nesse menino, algo lhe chamava a atenção. Quando ele nasceu, uma série de fatores aconteceram, muitas coisas extraordinárias vieram a lume, e aquela família percebeu que aquela criança era diferente. Eles não sabiam o que eles seriam, mas sabiam que ele era diferente. E não podendo mais ocultar, porque ele estava desenvolvendo muito rápido, ela então decide fazer uma cesta, coloca aquela criança na cesta, betuma aquela cesta e coloca aquela criança no rio Nilo. E aparentemente parece que ela deixa a criança ao bel da sorte, ou seja, a Deus dará.
vamos deixar agora por conta do destino, quando na verdade não é bem assim. Joquebed é o nome hebraico de Joquebed, ela conhecia muito bem a cultura egípcia, afinal eles estavam ali há muito tempo. E ela sabia que a filha de Faraó, vez outra, ia ao rio Nilo, tomar banho. E esse banho não era banho por banho, era um banho ritualístico. E provavelmente a filha de Faraó era estéril. E possivelmente ela tentou ter filhos e não conseguiu. Então ela ia, tempo em tempo, tomar um banho nesse rio Nilo, numa tentativa de que esse Deus Nilo, esse Deus da fertilidade, pudesse mudar essa realidade dela, pudesse curar essa esterilidade dela. Então Joquebed sabia disso, é tanto que ela coloca a criança no cesto, e Miriam, a irmã de Moisés, vai atrás do cesto, vai averiguando, vai tomando conta daquele cesto, daquela criança. Não é aleatório. Miriam não vai atrás daquela criança aleatoriamente, tá ok? E outro detalhe muito interessante é que Arão, irmão de Moisés, que é mais velho do que Moisés 3 anos, já tinha nascido. Então o decreto de Faraó deve ter ocorrido quando Arão, irmão de Moisés, fez 2 anos e meio aproximadamente de idade. Então Moisés nasce num período bem recente ao decreto. Pelo menos é assim que eu cogito, é assim que eu faço os cálculos. Mas voltando lá, a filha de Faraó. A filha de Faraó naquele dia desce para tomar banho no rio Nilo, com a intenção possível de curar aquela esterilidade. Joquebed também coloca a criança, o seu filho, no cestinho, manda Miriam ir atrás, enquanto o rio vai levando de maneira muito vagarosa aquela criança dentro do cestinho na direção daquela menina, que os sábios denominam a filha de Faraó como Bátia. Esse é o nome que os judeus dão à filha de Faraó. Na Bíblia não tem o nome dela, então os judeus a batizaram de Bátia, filha de Deus. Bom, a criança então, ela fica presa em alguns galhos, sabem, em alguns arbustos, em alguma vegetação do rio. E interessante que os sábios dizem também que Moisés nunca chorou. E quando a Bátia, a filha de Faraó, vai tomar um banho, a criança chora. Pela primeira vez a criança chora. E chora para poder chamar a atenção da filha de Faraó. A grande questão é o seguinte: mesmo que Joquebed soubesse disso tudo, havia uma incerteza do que aconteceria com aquela criança. Isso aí é fato, que aquela criança de fato foi entregue nas mãos de Deus, mas houve uma engenhosidade por trás do colocar essa criança no rio Nilo para alcançar tal objetivo. O ser adotado pela filha de Faraó foi um milagre, mas ao mesmo tempo um direcionamento dado pelo Espírito Santo de Deus a Joquebed, Amram, e possivelmente Miriam tem até influenciado a sua mãe, já que ela tinha essa alma profética. Ela é chamada, se eu não me engano, é a primeira menção de profetisa na Bíblia relacionada a Miriam, a irmã mais velha de Moisés e Arão. E o que é que acontece? Moisés chora, Bátia, que está indo tomar um banho ritualístico, possivelmente para que o rio Nilo, o Deus da fertilidade, curasse ela e a fizesse fértil. Algo se misturou naquele momento, a vontade de ser mãe com o choro da criança, e quando ela olha em uma certa direção, ela vê um cesto. Ela manda trazer aquele cesto, e quando abre o cesto tem uma criança ali dentro. E assim, eu estava olhando, eu não sei se condiz com a verdade, olhando o molde do cesto parece até um ovo, né? Eu observando isso,
nos desenhos, o cesto tem assim, parece, tem a forma de um ovo. Bom, ela abre o cesto e percebe que aquela criança é um dos hebreus. Mas existe uma mistura de sentimento. Existe uma mistura de crenças, de fé. Ela também percebe que aquele filho é um dos hebreus. Ela sabe que a sentença de Faraó é para que cada homem que nascesse dos hebreus, ou possivelmente dos egípcios, também deveria ser morto. Mas espera aí, mas aquela criança não foi morta pelo rio Nilo. Aquela criança foi preservada pelo rio Nilo. E se aquela criança não morreu no rio Nilo, e o rio Nilo preservou, então o Deus Nilo estava presenteando Bátia, ou seja, a filha de Faraó, com um filho. Miriam, de maneira muito sagaz, de maneira muito inteligente, se aproxima, porque ela viu que Bátia se apaixonou. A filha de Faraó se afeiçoou àquela criança. E Miriam então se aproxima e pergunta se ela gostaria que uma mãe, alguém dos hebreus com leite, pudesse amamentar aquela criança, a qual a filha de Faraó aceita, e assim a própria mãe alimenta, cuida daquele filho até 2 anos aproximadamente, depois devolve para Bátia, para a filha de Faraó. Só que a filha de Faraó tem que levar essa criança para dentro do palácio. E como é que ela vai? Quais são as argumentações que ela irá usar para convencer Faraó, seu marido, e toda a corte a respeito daquele filho, visto que ela era estéril? Simples. Quando ela apresenta a criança ao seu pai, à corte de Faraó, ela apresenta aquela criança como um presente dos deuses para ela. E Faraó, um grande devoto do rio Nilo, sabendo de toda a história por trás do rio Nilo, então ele aceita que aquele presente dos deuses seja criado no palácio e que aquele menino seria grande realmente no Egito. E é aí, querido, que a gente finaliza essa mensagem de hoje, essa pequena meditação. Então você percebe que Joquebede, sim, ela de certa forma, ela lança a criança à sua própria sorte, mas não é a sorte pela sorte. Não, ela tem um direcionamento, ela premeditou, ela orquestrou tudo aquilo e deixou os resultados do que iria acontecer nas poderosas mãos de Deus. Então não posso terminar esse vídeo sem deixar de aplicar essa palavra, essa meditação à sua vida. Parece que algumas coisas na nossa caminhada, na nossa trajetória, alguns acontecimentos parecem coisa do destino, ou do acaso, ou que nós estamos aqui lançados à própria sorte. Mas se nós aqui estamos, se nós estamos passando por algum drama, por algum dilema, por alguma dificuldade, saiba que nesse enclausuramento da nossa existência, daquilo que nós estamos vivendo, se algo está nos conduzindo em uma determinada direção e parece que nós não sabemos aonde iremos parar, saiba de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Todas as coisas existem, se movem por conta da bondade, da misericórdia e do agir de Deus. Ele é soberano, Ele ainda detém a cura, a libertação, é Ele que mata, é Ele que faz viver, é Ele que quebra, é Ele que sara, é Ele que derruba, é Ele que exalta, é Ele que levanta. Então tudo está no controle de Deus. Edificou sua vida? Confie nele. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. E se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e vamos fazer esse canal crescer. Não deixe de comentar e fazer as suas observações, ok? Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui, até a próxima.